Olá, está no ar o programa Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista desta semana fala sobre o PAIP, o Programa de Atenção Integrada em Psicologia do Centro Universitário Franciscano. E o convidado do Unifra Entrevista dessa semana é o professor Carlos Décimo Martins. O professor Carlos Décimo é professor no curso de Psicologia aqui no Centro Universitário Franciscano e coordena também o PAIP, o Programa Integrado, o Programa de Atenção Integrada em Psicologia. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Unifra Entrevista. Quero saber do senhor, professor, para a gente explicar para o pessoal de casa que nos acompanha pelo canal 15 da NET ou pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube, o Programa de Atenção Integrada em Psicologia surgiu há quanto tempo já, mais ou menos, professor? E também, eu sei que ele é vinculado à pró-reitoria de graduação, né? E ele, claro, oferece serviço de apoio psicológico a quem daqui a pouco passa por uma situação de depressão ou daqui a pouco até precisa conversar, enfim, tudo mais. Descreve para nós o tempo de surgimento do PAIP, professor, e a que ele se destina. Sim. Bem, como tu disseste, o Programa de Atenção Integrada em Psicologia, o PAIP, ele é vinculado à pró-reitoria de graduação. Ele surge em 2005. Então, na realidade, nós estamos indo para o 13º ano já de atividades do PAIP. Ele é vinculado à pró-reitoria, né? E surge com uma preocupação institucional na questão da saúde, de promoção de saúde dos alunos, professores e funcionários da instituição. Sim. Em que momento se verificou, professor, a necessidade de criar um serviço dessa maneira que garantisse a saúde mental, por exemplo, para quem trabalha, para quem estuda aqui no Centro Universitário Franciscano? Bem, a Unifra, ela vem crescendo bastante enquanto instituição e, claro, à medida em que vai crescendo também as demandas vão aumentando, vai se tornando cada vez maior e, claro, há uma preocupação com algumas questões bem relevantes, como a questão de saúde e principalmente com relação à saúde mental. Sim. Então, temos alunos com alguma dificuldade cognitiva, alguns alunos com alguma dificuldade mais emocional, temos alunos também que apresentam alguma dificuldade para apresentação de trabalhos em sala de aula, a questão de depressão também, ansiedade, enfim, são várias situações que vão surgindo e a instituição, atenta a essas demandas, entendeu da necessidade de criar um programa que pudesse fazer uma atividade junto com os alunos, com os professores principalmente, com os professores também, para que eles pudessem também receber uma ajuda, né? Então, alguns professores também são atendidos no PAIP, no atendimento da psicoterapia, que nós realizamos a psicoterapia breve e focal, né? E também com isso que o professor também ele seja orientado com relação ao aluno para saber quando é que o aluno está precisando de um atendimento mais especializado. Porque muitas vezes o aluno ele está bem em sala de aula e daqui a pouco ele tem uma queda no rendimento, ele começa a ter uma queda e aí o professor não sabe exatamente o que está acontecendo, então eles nos procuram ou encaminham esse aluno e a gente vê, às vezes é uma questão pessoal, algum problema de família, algum problema de relacionamento ou até mesmo uma situação de depressão que infelizmente pode estar acontecendo. Sim. Então, essa é uma das atividades do PAIP. Deixa eu aproveitar e perguntar para o senhor, já que a gente está tocando nesse assunto, professor. Na sequência eu vou perguntar como que é realizado o atendimento, mas assim, é fácil a gente perceber quando uma pessoa, por exemplo, está passando por um período de depressão ou tem uma dificuldade psicológica e até pergunto, de certa forma comum as pessoas terem um certo transtorno, alguma coisa assim, por exemplo, essa questão da ansiedade, do nervosismo. Vou citar um exemplo. Antes da gente começar a entrevista aqui, a gente fica, né, quem é jornalista e tudo mais, fica com aquela adrenalina, com aquela coisa. Isso é um transtorno ou é algo absolutamente comum diante de uma situação que a gente não sabe o que vai acontecer na sequência, mas que ela vai acontecer? Sim. Bom, quando nós falamos em algumas patologias como a depressão, como a ansiedade, quando há o diagnóstico de uma depressão, realmente há uma necessidade do tratamento, né? Então, nós temos também alguns graus de depressão, mas quando há o diagnóstico, quando se fecha um diagnóstico, há uma necessidade do tratamento. Mas
Também a ansiedade também é bom que tenha um tratamento, enfim, mas o importante é saber que todos nós temos sintomas. E ter sintomas não é necessariamente dizer que tenha a patologia. Nós pensamos em algo patológico, nós pensamos em algum transtorno, quando esses sintomas eles têm um número bastante grande e quando eles começam a interferir na nossa vida. Ou seja, quando o rendimento acadêmico, quando o rendimento social, quando começa a resultar em algum prejuízo pessoal. Alguma limitação, algum prejuízo, e que isso cause sofrimento. Quando então há prejuízo e há sofrimento, então nós começamos a pensar que aí temos uma patologia que necessita do tratamento. Mas tem um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de nervosismo. É absolutamente normal para todo mundo então, professor? Dá para colocar assim? É normal, claro. A ansiedade, inclusive, todo mundo diz assim, eu queria viver num mundo sem ansiedade. Não, a ansiedade ela também é boa, porque a ansiedade ela tem uma característica importante, assim. Quando nós estamos ansiosos, como tu falou a respeito da entrevista mesmo, tu fica um pouco ansioso. Essa ansiedade, ela é positiva, ela te ajuda, porque ela faz com que tu também te prepare para a entrevista. Tu prepara o tema, tu conversa com o pessoal, vê como é que está a técnica, está tudo certo. Isso é a ansiedade a teu serviço, te ajudando. Perfeito. Né? Então, se tu não tem ansiedade nenhuma, tu fica tranquilo demais, digamos assim, o que acontece? Na hora da entrevista tu acaba te perdendo porque a tua ansiedade não te ligou com a tua atividade. O problema é quando a ansiedade, então, ela é muito pouca ou ela é muito acentuada. Né? Então, alunos mesmos, quando eles têm uma prova, se eles não estão ansiosos, o rendimento não é tão bom. Então a ansiedade ajuda porque ele vai se prevenir, ele vai estudar, ele vai se preparar, ele vai se organizar com o conteúdo, com a matéria. Agora, se a ansiedade é muito alta, ele pode ter aquela situação de não lembrar do conteúdo, né, e acabar saindo mal na prova. Sim. Professor, sobre o programa de atenção integrada em psicologia, que é desenvolvido aqui no Centro Universitário Franciscano, que é assunto do Unifra Entrevista dessa semana e que é um setor em que o senhor coordena, como é que é feito o atendimento para quem procura o PAIP? Sim, o atendimento ele é um atendimento mais breve e focal, nós chamamos assim, mais uma intervenção numa situação de crise. Né? Então, o que acontece? Quando o aluno está com alguma dificuldade, está com algum problema, ele vai até a Secretaria-Geral, que é ali no prédio 17, na Secretaria, e ele faz um cadastro com a Janaína, que é a funcionária responsável pelo setor. E aí é feito o cadastro, esse cadastro é passado para nós e nós, dentro da disponibilidade de horário, né, nós fazemos um contato com o aluno para que ele seja chamado para o atendimento. Aluno, professor ou funcionário? Aluno, professor e funcionário, ou seja, nós atendemos a um público interno, é o público mais... Sim. Ainda sobre a questão do atendimento, professora, tem um tempo médio cada sessão? São quantas sessões? Isso depende, varia de pessoa para pessoa. Como é que vocês definem isso, professor Carlos? Como o atendimento ele é breve e focal, nós falamos em torno de 10 atendimentos. Mas também pode ser que o aluno, às vezes em 2, 3 sessões, ele já tenha alta, né? Ou pode ser que ele precise que a demanda dele seja maior. Então nós podemos atender em mais tempo, às vezes 15, 20 sessões, não há uma regra assim tão rígida, né? Esses 10 é uma referência, considerando que é uma psicoterapia breve, né? Mas às vezes, de acordo com a demanda, às vezes a gente fica um tempo maior. Sim, e ele ocorre como qualquer sessão de psicologia, né? De um psicólogo lá. Pergunta, resposta, enfim, um desabafo da pessoa, é por aí, professor. É uma sessão, na realidade é como se tivéssemos uma clínica, só que claro, nós não queremos, não queremos dar um entendimento de que o PAIP seja uma clínica, porque o PAIP também tem a clínica, mas não é somente a clínica, nós temos outras atividades. E o atendimento é realizado dentro da instituição, mas claro, dentro das questões éticas da psicologia, a questão de sigilo, a questão de horários, tudo isso é
pré-determinado, até para zelar pela saúde mental e pela qualidade, né, da pessoa que procura o atendimento. Olha só, o Unifra Entrevista vai fazer um intervalo rápido agora, mas na sequência a gente volta para falar mais sobre o programa de atenção integrada em psicologia aqui do Centro Universitário Franciscano, que é tema do Unifra Entrevista dessa semana e que tem o professor Carlos Décimo Martins como convidado do programa. Na sequência nós voltamos. Durante o fim de semana, você confere os assuntos que foram destaque no Centro Universitário Franciscano. O Edição da Semana você acompanha no canal 15 da NET todos os domingos, no horário do Jornal da Unifra e também no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Espero por você. Até lá! Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e tá a fim de divulgar sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo canal 15 da NET. Lembrando que você também pode acompanhar o Unifra Entrevista nas reprises aqui do canal 15 da NET e também no Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. O Unifra Entrevista desta semana fala sobre o Programa de Atenção Integrada em Psicologia, o PAIP, programa que é desenvolvido pelo Centro Universitário Franciscano e tem na coordenação o professor Carlos Décimo Martins, que é professor do curso de Psicologia aqui da Unifra. Ele é nosso convidado dessa semana. Professor, o senhor já falava no primeiro bloco como funciona o atendimento, né? De que maneira as pessoas podem daqui a pouco buscar, descobrir se estão passando por uma situação que precisam de um apoio psicológico. Eu quero ir mais a fundo, professor, sem fugir do tema do programa, mas aproveitar a sua presença aqui no Unifra Entrevista. E o que eu quero lhe perguntar? A gente ouve muito hoje que as pessoas não cuidam muito da saúde mental, da saúde física nem se fala, mas da saúde mental também, né? As pessoas de certa forma dão uma relaxada. E nós temos muitos problemas de relacionamentos que surgem, muitos conflitos que surgem por conta de cada vez, talvez as pessoas conversarem menos, talvez porque justamente elas utilizam muito computador, telefone celular, escrevem muito uma para outra e conversam menos, professor, dialogam menos. Onde é que eu quero chegar com essa pergunta? Nós estamos neste início de século XXI, professor, com uma sociedade no todo, não digo só Brasil, só Rio Grande do Sul, só Santa Maria, mas no todo, com uma sociedade doente, professor, e viciada em aparelhos eletrônicos e que não conversa mais, um ser humano não conversa mais com outro? Sim. Bom, eu diria que ninguém aqui é contra a tecnologia, ninguém é contra o desenvolvimento todo esse avanço tecnológico que nós vemos, ele é muito importante e ele encurta distâncias também. Um problema que a gente vê, que a gente tem trabalhado muito nesse sentido, é assim, não que a tecnologia vá substituir as relações, mas que sejam instrumentos que as pessoas possam utilizar para incrementar, para agilizar, para melhor facilitar a comunicação, facilitar a vida, exatamente. Isso. Então, todo esse avanço tecnológico hoje a serviço do homem, mas a gente nota que há uma certa inversão. Muitas vezes o homem acaba se tornando uma pessoa mais a serviço da tecnologia do que se utilizando da tecnologia para a promoção da qualidade de vida. Então nós vivemos num paradoxo aqui, que é assim, nós vivemos na era da comunicação. Em compensação, nunca se teve tanta depressão como se tem hoje. Então, está fácil hoje nós nos comunicarmos com o mundo inteiro, se algum parente, um amigo está lá do outro lado do mundo, na Europa, na Ásia, em questão de segundos nós nos comunicamos com ele, mas em compensação as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas. E isso, claro, esse afastamento, esse individualismo também que a gente tem presenciado muito nesse mundo aí fora, essa coisa muito da sociedade mais egocêntrica, mais voltada para si mesmo, do eu em primeiro plano, vai também, digamos, atingindo também essa ideia do coletivo, do viver dentro de uma coletividade. Então a questão dos amigos, os relacionamentos, eles vão se tornando às vezes muito mais virtuais.
na grande maioria mais virtuais. E com isso vai ocasionando solidão, depressão, ansiedade, tristeza. E claro, tudo que acontece aqui, a Unifra não é uma ilha, a Unifra também é parte de um contexto e tudo que acontece lá fora também acontece também aqui dentro, quer dizer, os alunos trazem suas angústias, suas preocupações e muitas vezes também aqui na Unifra é um local onde eles são ouvidos, eles são atendidos, então os alunos trazem toda a sua angústia de uma família que está angustiada, de uma família que está com algumas dificuldades, com os amigos que já não são mais tão amigos, e aí eles vêm e conversam com os professores é quem acolhem realmente os alunos. Então esse é um local onde a Unifra também, e aí o PAIP também tem esse objetivo, essa função de realmente fazer essa escuta do aluno que muitas vezes não está sendo ouvido aí fora. Perfeito. O senhor estava falando dessa questão, né, de se comunicar com parentes do outro lado do mundo e tudo mais, e é inevitável a gente lembrar, por exemplo, das redes sociais, professor. E elas surgiram para facilitar a comunicação entre as pessoas, mas por incrível que pareça, o senhor coloca essa questão do paradoxo, elas acabam justamente, muitas vezes, afastando uma pessoa da outra, né? O que o senhor recomendaria para quem vive diariamente acessando as redes sociais e fica muito feliz quando tem cliques de uma coisa que ela escreve ou uma foto que ela coloca na rede social, ou fica muito triste, por exemplo, se ela não recebe uma mensagem ou não recebe um clique, o famoso curtir, por exemplo, que a gente tem numa rede social, né? Curtir, não curtir e tudo mais. O que o senhor diria para essas pessoas, professor? Eu diria, primeiramente, usem a rede social. Como eu disse, ninguém é contra o uso da rede social. Hoje é uma forma de comunicação, mas não cria essa dependência da rede social. Quer dizer, nós sabemos do nosso valor, da nossa capacidade, e não é uma curtida a mais, uma curtida a menos que vai desqualificar, vai tirar o nosso valor enquanto pessoa, enquanto ser humano. E então, a utilização da rede social, ótimo, está aí, ela foi criada justamente para isso, como nós falamos, está encurtando distância, mas ela deve ser um instrumento com o qual nós nos comunicamos, mas não deve ser realmente o objetivo da nossa vida, de ficar só, até fazer uma brincadeira, assim, um tempo atrás um aluno em sala de aula e ele com o celular ligado e eu brincando com ele, disse, só me diz uma coisa, como é que teu celular é esse que tu ficou a manhã inteira com o celular, não gastou a bateria? Eu disse, não, professor, fique tranquilo, ainda tem bateria para a aula da tarde. Então, quer dizer, utilize, mas até para pesquisa, para o estudo, pode ser utilizado, deve ser utilizado, mas não crie essa dependência, procure evitar, porque muitas vezes o número de curtidas não significa dizer que a pessoa está sendo bem entendida ou aceita, enfim. Sim, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam agregando esse estilo de vida, né, professor, atualmente. Claro, quando as pessoas se tornam muito dependentes da tecnologia, aí nós já pensamos em uma patologia. Aí nós falamos em dependência da internet, aí é já uma patologia. Quando ela é muito acentuada, quando a pessoa não consegue, ela vive praticamente quase que só em função da tecnologia, aí já pensamos em uma patologia. Um problema. Isso. Professor, sobre o programa de atenção integrada em psicologia, ele tem, claro que o senhor coordena o trabalho, mas não é o senhor sozinho, o senhor tem alunos do curso de psicologia que lhe auxiliam, né? Ou seja, o PAIP ele funciona também como um laboratório para esses alunos que estão cursando, que estão na graduação de psicologia? Sim, nós temos as atividades, a psicoterapia, que ela é breve e focal, ela é realizada pelos alunos, nós temos alunos do curso de psicologia, né? Claro, com a minha supervisão, eu supervisiono, e também temos alguns outros colegas da psicologia também, que às vezes tem alguns estagiários que realizam o estágio, atividade prática no PAIP, com a supervisão. Então o aluno, que é o aluno quem atende o paciente, mas com a supervisão do professor. Sim, então, e o que eles relatam para o senhor, os alunos? O que eles relatam, por exemplo, da possibilidade de participar, de estarem fazendo parte, né, do PAIP? Assim, eles gostam, eles manifestam assim, o desejo até de fazerem parte do PAIP? Como é que é? Olha, essa é uma pergunta que para mim fica um pouquinho mais delicado de responder, sim, porque eu como coordenador, mas o retorno, o feedback que a gente vem tendo
é positivo, é muito bom. Os alunos relatam, nós temos uma procura bastante grande de estagiários. Na última seleção era uma vaga, nós tivemos 7 candidatos, então assim, tem uma procura bastante grande, as pessoas estão procurando o PAIP para a realização do estágio. E eu sempre mostro para eles que se eles atendem, quem constrói o PAIP não é o Carlos como coordenador, é eles, porque são eles que estão construindo. Então, a qualidade do atendimento, a dedicação deles, o envolvimento deles com a atividade, isso enriquece muito o nosso trabalho. Então, eu digo, às vezes, professor Carlos, o PAIP está indo bem. Não é. Não agradeçam a mim, agradeçam muito aos estagiários, que são eles quem realmente estão construindo o PAIP enquanto espaço, enquanto um local de escuta para as angústias dos alunos e professores e funcionários. Perfeito. O PAIP, ele é voltado mais para o público interno da Unifra, né, professor? Há uma ideia de, por exemplo, assim, ter um projeto de extensão e de levar isso? Ou, na verdade, já há um projeto que, na verdade, ele não faz parte do PAIP? Não. Temos a clínica, né, que é o laboratório que funciona no 3º andar. Perfeito. O laboratório é vinculado ao curso de psicologia e atende ao público externo. Também o público interno, mas mais é o público externo. Então, o laboratório ele atende a população de Santa Maria, também está aqui da região também, mas o PAIP não, o PAIP é só para o público interno. É mais interno mesmo. Isso. Claro que nós também, enquanto PAIP, como eu falei, não é só uma atividade clínica, nós realizamos oficinas, né? Nós realizamos oficinas em alguns cursos para professores, fazemos palestras para alunos, fazemos atividade também com os funcionários. Nós já tivemos um grupo de teatro também, uma atividade teatral, tivemos um projeto também, o Poemando, e tem algum ciclo de palestras também que a gente participa. Sempre tem algum evento, o PAIP participa com alguma oficina. No último Interfaces da Psicologia, nós participamos com oficina justamente sobre um tema bem importante que é a depressão. Perfeito. Vamos repetir então, professor, para quem... Eu só gostaria de comentar também rapidamente que nós também trabalhamos junto com o curso de medicina. Perfeito, a questão com dos psiquiatras. Isso, com a residência, com os residentes da psiquiatria, com o professor Fábio, que é o responsável, e nós realizamos, assim, temos um grupo de estudos que nós nos reunimos sempre na terça-feira. É um grupo restrito, mas é do PAIP mesmo. Mas é uma troca de experiência muito rica junto com o pessoal da psiquiatria. Olha só que interessante. Vamos repetir então, professor, para quem porventura, né, é aluno, funcionário ou professor, está acompanhando o programa, para procurar o PAIP, dirija-se ao prédio 17 da Unifra. Isso, tem entrada pela Rua dos Andradas, né? Rua dos Andradas. No conjunto 3. Isso. Fala com a Janaína, né, que é ali na Secretaria-Geral, ela vai fazer o cadastro, né, e nós já recebemos automaticamente o cadastro lá e a gente faz o contato e marca para o atendimento. Sim. Claro, nós temos que salientar também, assim, a procura é muito grande, né, então às vezes não se chama imediatamente, mas à medida que for surgindo vaga para o atendimento, a gente vai chamando. Questão de uma semana, professor? 2 semanas? Às vezes um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Né? Claro, mas quando o aluno tem uma demanda, assim, que a gente nota que existe uma urgência, então a gente chama com mais urgência também. Né? Claro, perfeito. Professor Carlos Décio Martins, coordenador do PAIP, né, o Programa, né, de Atenção Integrada em Psicologia aqui do Centro Universitário Franciscano. Muito obrigado pela sua participação aqui no Unifra Entrevista. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar o trabalho que a gente vem realizando. Perfeito. Parabéns pelo trabalho mesmo, professor. O Unifra Entrevista volta na próxima semana com um novo tema. Se você quiser acompanhar este programa na íntegra, você pode acompanhar as reprises do Unifra Entrevista aqui no canal 15 da NET ou acessar Unifra Online, que é o canal do YouTube da TV Unifra, né, lá na internet, e lá você acompanha não só o Unifra Entrevista, mas também outros programas da TV Unifra. Nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá!